Olá, querido irmão, querida irmã, na fé no Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Diego, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Maquiné, e é uma alegria ter você aqui conosco para este momento que nós queremos meditar, que nós queremos refletir na palavra do nosso Deus. E na reflexão de hoje, nesse dia especial, nesse 7 de setembro, que lembramos os 200 anos de independência do Brasil, nós queremos refletir sobre o tema dependência ou morte. E se você gostar dessa reflexão, eu peço que você não se esqueça de deixar o seu joinha, deixar o seu comentário e de se inscrever aqui no canal. Vamos então à reflexão de hoje. Estimados irmãos e irmãs em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa mensagem ela está baseada no texto de Deuteronômio, no capítulo 15, no capítulo 30, versículos 15 a 20, especialmente nos versículos 15 e 19, aonde está escrito assim: Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Neste dia chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Que assim o nosso Deus Espírito Santo, Ele nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nestas palavras. Amém. Independência ou morte? Independência ou morte? Foi este o grito do imperador Dom Pedro I, às margens do rio, do riacho Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, há 200 anos atrás, quando então foi proclamada a independência do Brasil. Independência ou morte, gritava o imperador. Esta data é uma data muito importante para nós, povo brasileiro, porque celebramos a independência, podemos dizer assim, das nossas terras, do nosso Brasil, dos portugueses. Independência ou morte, gritava o imperador. Hoje, na leitura do Antigo Testamento, nós temos também um fato tão importante, ou talvez até mais do que a independência do Brasil. Especialmente para nós cristãos, para nós que somos o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. No texto de Deuteronômio, no capítulo 30, não tinha um imperador, mas tinha sim um líder. Um líder muito grande, um líder muito forte, um dos principais líderes do povo de Deus, o povo de Israel. E este líder era Moisés. E não na beira de um riacho, mas sim quando o povo de Israel estava para entrar na terra que Deus havia prometido para o povo de Israel, para os antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Eles estavam para entrar na terra prometida, na Canaã. E lá então, não o imperador, mas o líder do povo gritava, não independência ou morte, mas gritava sim, escolham entre a vida e o bem, a morte e o mal. Não independência ou morte, mas entre o bem e o mal, entre a vida e a morte.
Era isso que o povo era para escolher antes de entrar na terra prometida. Às vezes até parece uma escolha simples, não é mesmo? Escolher entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Aliás, porque se nós estamos aqui, se nós estamos hoje na casa de Deus, é porque nós, obviamente, queremos estar no caminho da vida. Queremos estar no caminho do bem, não no caminho do mal, no caminho da morte. Porém, se fosse assim fácil, não teria graça, talvez poderíamos dizer. E sabe por que não é fácil? Porque a tendência nossa, a tendência do ser humano, é sempre escolher pelo caminho errado. Diz o apóstolo Paulo que o pendor da carne é inimizade contra Deus. Em outras palavras, o que quer dizer isso? Que o ser humano sempre pende, como um pêndulo, sempre escolhe ir contra Deus. Contra aquilo que Deus quer, contra a vontade de Deus. O imperador Moisés gritava para o povo: escolham entre a vida e o bem, ou a morte e o mal. Se vocês querem a vida, é simples, dizia Moisés. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor, o nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês, e o amarem, e andarem no caminho que Ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Para seguir no caminho da vida, no caminho do bem, é necessário estar no caminho de Deus, seguir conforme aquilo que Deus quer, aquilo que Deus tem mostrado na sua lei e nos seus mandamentos. E aí vocês serão abençoados. Como eu disse, é um caminho muito bom, ótimo, que bom! Porém, se vocês escolherem o outro caminho, diz Moisés, eu afirmo que se vocês abandonarem a Deus e não quiserem obedecer, e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, nesse caso vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir no outro lado do Rio Jordão. Se não andamos nos caminhos de Deus, podemos ter a certeza que também o nosso caminho eterno será o caminho da condenação, da destruição, como diz o grande líder, grande imperador Moisés. Brincadeiras falando imperador. Mas o imperador Dom Pedro, há 200 anos atrás, ele gritava: independência ou morte. Aliás, é isso que todo mundo deseja: independência. E esse é o grande problema hoje. As pessoas querem ser independentes. Ser independente muitas vezes significa eu dependo só de mim mesmo. Não dependo de ninguém. Não dependo das outras pessoas. Não dependo de Deus. Na realidade, a melhor frase
para ser dita seria não independência ou morte, mas dependência ou morte, quando falamos no sentido espiritual. Por quê? Dependemos, sim, totalmente da graça e do amor de Deus. Dependemos totalmente de Deus e também dependemos das outras pessoas que estão ao nosso redor. E é isso que Moisés diz. Andem nos caminhos de Deus. Se lembrem que vocês dependem dele. E aí vocês vão ser abençoados. Cumpram as suas leis e os seus mandamentos. Mas, como eu disse, infelizmente, a natureza humana é contrária a isso. A natureza humana quer ser sempre independente, quer fazer as coisas por si mesmo, não quer cumprir as leis e os mandamentos de Deus. Como eu disse, a nossa natureza pende e é inimiga de Deus, da sua lei e dos seus mandamentos. Hoje, infelizmente, as pessoas não querem mais cumprir os mandamentos. Não querem mais amar a Deus de verdade, acima de todas as coisas. Tendo que abandonar ou abdicar de algumas coisas aqui do mundo. Eu sei porque muitas vezes eu também faço isso. As coisas materiais, as coisas daqui são muito mais agradáveis aos nossos olhos. É muito mais confortável eu ficar em casa num domingo de manhã frio ou numa noite chuvosa. É muito mais confortável do que eu vir na casa de Deus. É muito mais confortável eu ficar em casa e dizer para mim mesmo, não, eu não preciso ir na igreja. Eu leio a palavra sozinho, eu oro sozinho. Isso eu posso fazer em casa, como algumas pessoas afirmam. Ok, você pode e até deve fazer isso em casa. Mas, lá em Hebreus diz, não deixemos de congregar-nos como alguns estão fazendo. E a fé não é algo individual, a fé é algo individual, mas a igreja, ela não é individual. A igreja é o que de Cristo? É o corpo de Cristo. A igreja é comunhão. Tem gente que diz, a igreja sou eu. Não, a igreja somos nós. A igreja é um corpo, a igreja é a comunhão dos santos. E por isso a gente vem na igreja, para aprender mais da palavra de Deus, para buscar o perdão através da Santa Ceia, coisa que não é oferecida em casa. Não podemos desprezar a Deus, nem a sua palavra, nem os seus mandamentos. Como muitas pessoas, infelizmente, estão fazendo. E isso é sério. Como diz lá no 3º mandamento, na explicação, Lutero diz o seguinte: santificar o dia do descanso, esse é o 3º mandamento. Mas o que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar a pregação e a sua palavra. Mas devemos considerá-la santa, gostar de ouvir e de estudar a palavra de Deus. A gente deve gostar de estar na casa de Deus para poder ouvir a palavra de Deus. A gente deve gostar de poder diariamente abrir a palavra de Deus
e ler ela e fortalecer a nossa fé através da devoção e também da oração. Não somente um dia por semana, mas sempre. Andar no caminho de Deus, andar conforme a lei de Deus, os ensinamentos de Deus. Porém, infelizmente, como eu disse, nós somos falhos. Nós escolhemos o caminho errado. Escolhemos o caminho da morte e do mal. Mas ainda bem que não é por nossos esforços, não é por aquilo que fazemos que somos salvos, mas sim por aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo cumpriu a lei verdadeiramente. Cumpriu toda a lei em nosso lugar. E assim, através dele, nós temos a vida eterna. Através do caminho de Jesus, nós temos a salvação. Na semana passada eu falei de um dos usos da lei de Deus, que era vamos ver quem é que lembra, que a gente coloca na frente, às vezes para se enxergar, o espelho. A lei serve como um espelho para nos mostrar os nossos erros. Mas a lei também tem um outro uso muito importante, por sinal, que é o uso da norma ou guia. A lei serve para nos guiar, nos colocar, nos trilhar nos caminhos certos. O caminho de Jesus. Através do arrependimento, nós nos voltamos para Deus, nos voltamos para o caminho certo, para o caminho da salvação. E a lei é que nos guia para isso. E por isso nós cantamos antes no hino: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o mel, do que o ouro depurado. A lei de Deus deve ser assim saborosa para nós. Por quê? Porque ela nos guia, nos coloca no caminho da vida, no caminho do bem, o caminho de Jesus Cristo. Por isso, estimados irmãos, que nós possamos lembrar que não é independência ou morte, mas sim dependência ou morte. Dependemos de Jesus, mas se queremos ser independentes, aí sim é o caminho da morte. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não queremos andar neste caminho, o caminho é o caminho da morte. Nós lembremos sempre disso, que nós dependemos totalmente de Deus, da sua palavra e de Jesus Cristo, para a nossa salvação. E que aqui Moisés estava gritando para o povo, estava clamando ao povo essas palavras quando eles iam entrar na terra prometida, que até hoje, está lá, a terra de Israel. A Canaã, que foi prometida para Abraão, Isaque e Jacó. E esta mensagem vai além. Vai para não somente para a terra aqui, mas para a terra prometida, a vida eterna que Deus tem preparado para todos nós. Que nós possamos sempre ouvir a voz de Deus, através de Moisés, através da Bíblia Sagrada, a voz que grita: escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Escolham entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam muitos e muitos anos. Não só aqui, mas na terra prometida, na herança celestial.
Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto aqui da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário, deixar um like também e dizer aquilo que você achou desta mensagem. E se puder, compartilhar com os amigos para que essa mensagem, a mensagem da Palavra de Deus, chegue a cada vez mais lares, eu fico bastante agradecido. Tenham todos um ótimo dia.